Bem-vindo ao minicurso de Saúde Estética. Este curso foi elaborado pela mestre Thalita Gonçalves em parceria com o IEPG Pós-Graduação. Aqui você irá aprender o conceito geral de saúde estética, como é o mercado de trabalho, técnicas e procedimentos utilizados e muito mais. Thalita Gonçalves é biomédica, pós-graduada em biomedicina estética, mestre em ciências farmacêuticas, com ênfase em desenvolvimento de cosméticos, docente universitária nos cursos de odontologia, enfermagem, biomedicina, farmácia, educação física, psicologia, estética e cosmética, docente de pós-graduações em saúde estética avançada. Aproveite ao máximo esse leque de conhecimento e bons estudos. Olá, eu sou a professora Thalita Gonçalves e na aula de hoje abordarei com vocês sobre a temática de saúde e estética avançada. Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar. Quem sou eu e qual é a minha relação com a saúde estética avançada? Como que eu entrei nesse mundo chamado saúde estética? Eu nasci em Rio Verde e fiz minha faculdade na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Eu me formei em biomedicina. O fato é que quando a gente está na graduação, tudo que a gente mais quer é finalizar logo a graduação, porque a gente quer ficar rico, fazer sucesso, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente descobre que não é nada disso que acontece. Eu me mudei para Goiânia, onde eu me casei, e na busca por emprego, logo que encerrei minha graduação, no ano de 2015, eu encontrei diversas dificuldades no mercado de trabalho. Comecei procurando por emprego em laboratórios de análises clínicas e a resposta era sempre a mesma. Você não tem experiência, então não tem como a gente te contratar. E aí, nesse momento, eu me vi em um dilema muito grande, porque como alguém me contrataria tendo experiência, sendo que ninguém queria me oferecer experiência? Nesse momento, eu me vi em um dilema muito grande, não por arrependimento do curso que eu havia escolhido, mas sim pelo fato da dificuldade de não estar conseguindo uma oportunidade de trabalho. Um dia, eu fui fazer a minha sobrancelha, e a designer de sobrancelhas falou para mim: Thalita, por que você não faz estética? Eu olhei para ela e disse: estética? Como assim estética? E eu tive esse primeiro impasse com relação à estética, porque durante toda a minha graduação, eu não tive nenhuma palestra, nenhum minicurso, nada que me colocasse em contato com a área de estética. Então, eu não sabia se eu gostaria dessa área ou não. Eu saí de lá muito pensativa, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi com relação a um preconceito. Que preconceito era esse? O preconceito de imaginar que as pessoas achariam que eu fui para uma área fútil, uma vez que quando o aluno ele está dentro de uma universidade federal, a universidade federal ela te prepara para pesquisa científica, para descobrir a cura do câncer, descobrir um novo medicamento, e aí logo eu pensei, gente, o que os meus colegas de faculdade vão pensar quando eles me virem, né, fazendo estética? Eu falei, não, estética é fútil. É claro que hoje eu sei que nem de longe estética é uma futilidade, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas eu ainda passei ali por 30 dias relutando se eu faria ou não uma especialização, né, se eu procuraria ou não uma pós-graduação para poder fazer a especialização em biomedicina estética. Na ocasião, aqui em Goiânia, haviam apenas 2 pós-graduações em saúde estética avançada, eu acabei optando por uma delas, e já no primeiro módulo, quando eu fui fazer, no primeiro módulo da pós-graduação, eu já me identifiquei muito com a área e já não me via mais fora de saúde estética. Eu até costumo brincar que é impossível alguém achar que não vai gostar de saúde estética avançada. Só que nem tudo são flores. E durante a pós-graduação, algumas coisas me incomodaram, porque eu via que a pergunta que movia a sala de aula perante ali os meus colegas era sempre: professor, quanto que custa a glicose 75%? Quanto que custa essa seringa? Qual que é o meu lucro em cima disso? E aquilo me deixou um pouco indignada. Por quê? Eu via que os profissionais, eles queriam, em muito, saber sobre lucro, mas eles não queriam correlacionar a algumas patologias que talvez aquele paciente poderia ter. Então, será que um paciente com diabetes poderia fazer um procedimento estético injetável para microvasos, por exemplo? Será que haveriam contraindicações para pacientes que tivessem esteatose hepática? Fazer algum procedimento que envolvesse ali
procedimentos corporais como um todo que envolvessem quebra de gordura. Então, tudo isso me fez pensar no sentido de, eu não quero só isso. Nesse momento, eu decidi, então, que eu faria um mestrado, e aí eu busquei fazer um mestrado na área que eu mais gostava dentro da área de saúde estética avançada, que estava relacionada às hiperpigmentações. Foi aí, então, que eu fiz o meu mestrado em ciências farmacêuticas, com ênfase em desenvolvimento de cosméticos pela Universidade Federal de Goiás. Eu desenvolvi um cosmético clareador, despigmentante, entendendo ali todo o processo de melanogênese e tudo que envolvia hiperpigmentação. Só que nesse meio tempo, na transição de finalizar a pós-graduação para entrar no mestrado, assim que eu finalizei a pós-graduação, eu já saí convidada para ministrar aulas em pós-graduações de saúde estética avançada. Tive um tempo também de atuação em uma clínica de estética, mas assim que eu adentrei no mestrado, eu tive que me dedicar, né, de forma a dedicação exclusiva, que é o que a maioria das universidades federais do país fazem. Quando eu finalizei o meu mestrado, eu já entrei na carreira de docente universitária. Então, atualmente, eu sou docente universitária dos cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, educação física, odontologia, psicologia e estética e cosmética. Assim como sou também docente de pós-graduações em saúde estética avançada. E o fato é que a área de saúde estética avançada, ela é uma área fascinante. Independente de como você esteja, né, se você está querendo adentrar essa área, uma coisa eu posso te dizer, não tem como você se arrepender. E eu inicio aqui a nossa aula, então, falando sobre uma frase que eu gosto muito, que é, seu futuro é criado pelo que você faz hoje, não amanhã. Então, teu futuro vai ser criado pelas decisões que você toma hoje. Não espere condições perfeitas para você tomar uma decisão, porque nada cai do céu. Você vai precisar realmente tomar decisões e talvez isso lhe custe tempo, dinheiro, independente do que isso lhe custe, é necessário que você se posicione, porque o que você vai decidir hoje vai contribuir em muito para o seu amanhã. No que se refere à saúde estética, eu nunca gosto de usar a palavra estética sozinha, porque para mim ela sempre vem acompanhada do termo saúde. Então, nós vamos falar mais adiante sobre quais são os profissionais da classe não médica que hoje têm aí autorização perante seus conselhos para atuarem na área de saúde estética avançada. E em se tratando de profissionais da saúde, nós precisamos entender o que é saúde. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é meramente a ausência de doença, mas sim um completo bem-estar físico, mental e social. Nota-se que nós temos aqui uma tríade. Então, para que eu diga que o indivíduo é saudável, não basta eu dizer que os exames laboratoriais dele estão todos ok. Eu preciso de algo que vá muito além disso. Eu preciso dessa tríade muito bem interligada e completa. E quando eu analiso esse contexto de saúde, eu acabo me deparando com o termo de estética associado. Porque, veja bem, vou dar um exemplo muito básico. Se um paciente, se uma pessoa, né, ela está passando por um período de estresse muito intenso, ela vai dormir e no outro dia ela acorda com uma espinha na testa. Ela não olha no espelho e fala, uau, que espinha maravilhosa, vou trabalhar e quero que todos os meus colegas de trabalho vejam que linda que é essa espinha que eu tenho na testa. Não, ninguém faz isso. Principalmente as mulheres, o que elas tendem a fazer é pegar ali uma base, um corretivo para tampar. Por quê? Porque isso impacta diretamente nas nossas relações sociais. Então, quando eu falo de saúde, eu não consigo analisar essa palavra sozinha sem ela estar vinculada à palavra estética. Então, saúde estética vai muito além de passar creminho no rosto, de fazer botox, de fazer preenchimento, porque nós lidamos com a autoestima desse indivíduo. Uma vez que, quando uma pessoa ela olha no espelho e ela não se agrada daquilo que ela vê, consequentemente, isso vai afetar o estado mental dela, assim como as suas relações sociais. Um outro exemplo disso é quando um paciente, por exemplo, não é uma pessoa, na verdade, ela vai viajar, ela vai para a praia. E se ela está acima do peso e ela não se agrada da forma que ela está ali se observando no espelho, normalmente ela vai tender, no caso de uma mulher, a optar por um maiô do que por um biquíni, porque as outras pessoas estarão observando-a. E se isso é um empecilho para ela, se isso causa um mal-estar nela, isso vai acabar afetando, então, o aspecto de saúde. Por isso que quando nós temos a saúde estética ela não visa somente cuidar da estética do indivíduo, ela também lida com o aspecto mental, físico e social.
o que culmina totalmente com o termo de saúde, segundo aí segundo a OMS. Então, a saúde estética é a área da saúde voltada a promover, proteger, manter e recuperar a estética do indivíduo. Recuperar por quê? Ao longo dos anos, nós vamos passando pelo processo de envelhecimento. Então, notoriamente, nós vamos perdendo algumas substâncias, algumas fibras muito importantes no nosso corpo, tais como fibras de colágeno, elastina, vamos também perdendo ácido hialurônico. E com a saúde estética, a gente consegue, sim, recuperar a estética do indivíduo através de alguns procedimentos estéticos. Mas não se engane, não é somente isso. Como que a gente consegue, então, aplicar a saúde estética no paciente, nesse indivíduo? Nós vamos aplicar de forma a selecionar, aplicando procedimentos e recursos estéticos. Como que nós fazemos isso? Utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos específicos. Nesse momento da aula, note que saúde estética não lida somente com procedimentos estéticos. Nós também vamos utilizar, para poder recuperar e manter e promover a saúde estética desse indivíduo, produtos cosméticos. Utilizaremos também equipamentos e, obviamente, as técnicas. Ou seja, eu costumo dizer que quando nós lidamos com a área de saúde estética, não basta o paciente ir somente na minha clínica uma vez na semana que ele vai obter o resultado que ele espera. A gente vai precisar também de potencializar esses resultados utilizando cosméticos. Então, é o que a gente chama de produtos home care, porque isso vai ajudar a manter e a gente também potencializar os resultados empregados das técnicas que utilizamos em cabine. E lembrando que, para isso, para todos esses tópicos que nós abordamos aqui, de utilizar produto cosmético, técnicas e equipamentos específicos, tudo isso vai variar de acordo com a característica e a necessidade do nosso paciente. Porque cada indivíduo é realmente único. Então, outra coisa que eu posso dizer aqui para vocês está relacionada ao fato de que estética não é receita de bolo. Muitas das vezes os alunos veem, né, professora, o que é bom para melasma? O que é bom para estria? E ao longo da pós-graduação, vocês verão que não existem técnicas perfeitas e específicas para aquela disfunção estética. Depende muito daquele indivíduo, porque talvez um determinado indivíduo ele tem uma alteração hormonal que o outro não tem. E aí, será que a gente pode empregar a mesma técnica, por mais que a gente está falando de disfunções estéticas que são iguais? Com relação ao mercado de estética, é um dos mercados que mais cresce no país, e os dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que é a ABPEC, apontam que o mercado da beleza movimenta anualmente cerca de 42,6 bilhões de reais. Só por esse dado estatístico, é possível que você note que esse mercado ele está em crescente ascensão. Uma prova disso é que no ano de 2015, aquele ano que eu enfrentei aquela dúvida sobre se eu faria estética ou não, era um dos anos que o Brasil passava por uma das mais graves crises econômicas. E aí, nesse tempo, nesse ano em específico, circulava pela internet um meme que dizia: não corte os gastos com o salão, senão, além de pobre, ficará feia também. É um meme que retrata a realidade do que é estética para o indivíduo hoje em dia. Recentemente, passamos por um período de lockdown devido à pandemia, e nós notamos que, por mais que as pessoas estivessem muito tempo, abre aspas, né, confinadas em suas casas, assim que os estados, né, que a prefeitura liberou para que o comércio voltasse à atividade, um dos primeiros setores que voltou com grande ascensão foi o mercado da estética. Por quê? Hoje, para a mulher, né, principalmente no caso das mulheres, para ela se olhar no espelho e ver que o efeito do Botox acabou, que a sobrancelha está emendando uma na outra, que a unha, né, está caindo, alguma coisa nesse sentido, os cílios estão caindo, isso não a deixa confortável com a realidade que ela encontra ao se olhar no espelho. Então, isso nos mostra que as pessoas, elas podem, sim, passar dificuldades financeiras, mas ela não deixa de cuidar da pele, não deixa de cuidar do cabelo, não deixa de cuidar
das rugas e etc., porque aquilo vai incomodando-a. Então, pode acontecer a crise econômica que for, podemos passar pelo período de pandemia como for, mas as pessoas não deixam de buscar pelos procedimentos estéticos, desde os básicos até os mais avançados. E hoje, diante do cenário que nós temos de profissionais na área de saúde estética avançada, nós vemos muitos biomédicos migrando da bancada de laboratório, farmacêuticos saindo do balcão de drogaria ou até mesmo de indústrias, e os enfermeiros saindo das alas hospitalares e migrando para a área de saúde estética. Por quais motivos? Aqui eu levanto 3 deles. O primeiro é devido à questão financeira. Então, nota-se que o retorno financeiro nessa área, quando comparado com outras áreas de atuação dessas classes, ele é muito maior e muito mais rentável. Além disso, a possibilidade de você ser dono do seu próprio negócio faz dessa área, em muito, uma área desejada por você, profissional. A possibilidade de não trabalhar mais de carteira assinada, de você ser dono do seu próprio negócio. E por que não dizer que você vai estar trabalhando com a promoção de bem-estar? Nessa questão do bem-estar, muitos enfermeiros sempre dizem, eu estou saindo do hospital, estou indo trabalhar com estética porque eu não aguento mais trabalhar com doença. Então, quando a gente olha essa tríade, esse cenário que está nesse slide, esses são grandes e fortes motivos pelos quais tais profissionais hoje optam por investir em uma pós-graduação de saúde estética avançada e se tornarem profissionais dessa área. Quando eu falo dessa área profissional, quando eu falo dos profissionais envolvidos nessa área, é importante que vocês tenham em mente que nós temos uma equipe multiprofissional. Equipe esta composta por uma classe médica e uma classe não médica. Quando eu falo da classe não médica, que atua na área de saúde estética, eu falo de biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos. Mais recentemente, né, saiu a resolução e agora os biólogos também, até o momento dessa gravação, né, os biólogos também podem atuar na área de saúde estética avançada, e é claro que nós temos também várias outras classes de profissionais, tais como esteticistas, fisioterapeutas dermatofuncional, assim como os odontólogos. Então, notem que nesse cenário de saúde estética avançada, né, e na saúde estética como um todo, nós temos uma série de profissionais envolvidos, e isso nos mostra o quanto essa área está em crescente ascensão. É claro que vale ressaltar que, apesar de uma gama de profissionais envolvidos, nós temos aqui também espaço para todo mundo, e tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que quem é bom em tudo, não é bom em nada. E isso serve para dizer que você, dentro da área de saúde estética avançada, você pode se tornar referência em uma grande área. E explico para vocês no próximo slide. A saúde estética avançada, ela é composta por 4 grandes áreas, que são estética facial, estética corporal, estética capilar e a estética íntima. A minha dica que dou aqui para você, que provavelmente vai entrar muito em breve para essa área, é que quem é bom em tudo, torna a repetir, não é bom em nada. Se você puder escolher dentro da área de saúde estética avançada uma dessas 4 grandes áreas para que você atue, seria o ideal, porque a chance de você se tornar um profissional referência nessa área é muito maior. É claro que você pode atuar com todas essas áreas ao optar por fazer uma pós-graduação em saúde estética avançada, mas a dica que eu te dou de antemão é para que você escolha uma dessas e se torne referência. Lembrando que, durante a sua pós-graduação, você vai passar por essas 4 grandes áreas através de módulos. Diante do cenário que nós temos do corpo humano, eu trago agora à sua memória, talvez alguns aspectos já esquecidos. Quando nós falamos do corpo humano, nós temos estruturas que vão de fora para dentro. De fora para dentro, nós teríamos, então, a pele, tecido adiposo, tecido muscular e tecido ósseo. E na área de saúde estética, nós lidamos com todas essas camadas e com todos esses tecidos, na verdade, de modo a aplicarmos técnicas dentro dos procedimentos estéticos que visem aí potencializar e gerar para nós mais resultados. Mostro para vocês agora um vídeo que mostra um cenário geral sobre a pele.
Bom, como você pode observar, quando nós falamos sobre a pele, nós vemos que a pele, ela possui inúmeras estruturas. Veja bem que estética nem de longe é só passar creminho no rosto, porque nós lidamos com muitas camadas, né, muitas camadas ali envolvidas, muitas estruturas, e do procedimento, a depender do procedimento estético que queremos realizar, nós vamos atuar em alguma camada da pele, ou então de forma a estimular ali alguma célula para que a gente obtenha algum resultado. Então, quando nós falamos de saúde estética, nós estamos lidando somente com o maior órgão do corpo humano, que tem como função regulação térmica do organismo, proteção contra agressões físicas, químicas e biológicas, ou seja, a nossa pele, ela é uma barreira de proteção contra a entrada de patógenos, por exemplo. Absorção e excreção, então nós temos glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, que são glândulas responsáveis pela secreção do suor e do sebo. Defesa imunológica, por que será que quando a gente passa algum cosmético na pele, algumas pessoas, no caso, podem ter uma reação alérgica? Porque nós temos defesa imunológica na nossa pele. E, é claro, a percepção sensorial. A nível de anatomia aqui, nós temos, de forma geral, 3 camadas na pele. Alguns autores consideram que nós temos só 2, então varia muito na literatura. Mas, de forma geral, nós temos epiderme, derme e hipoderme. Alguns autores não consideram a hipoderme como sendo uma camada da pele. De forma geral, as células que nós temos na epiderme são queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. Os queratinócitos são as células responsáveis por sintetizar a queratina. Melanócitos são as células responsáveis por sintetizar a melanina, que só pelo nome você já consegue associar a uma disfunção estética, chamada de melasma. Então, a melanina, que é o pigmento sintetizado pelos melanócitos, é um pigmento responsável pela coloração dos nossos olhos, da nossa pele e também pela cor dos nossos cabelos. No caso da derme, nós temos uma célula super importante que está totalmente relacionada com aquilo que a gente mais quer na vida, né? O rejuvenescimento. E a célula responsável por sintetizar algumas substâncias fundamentais para esse rejuvenescimento são os fibroblastos. Aqui, nesse slide, eu só mostro para vocês a estrutura de uma pele jovem. Então, à direita de vocês, é possível notar que nós temos fibras de colágeno e elastina, que são estruturas presentes, tá? São fibras presentes na derme. E, como vocês podem observar, essa primeira camada da pele, que está de cima para baixo, é a epiderme. E essa epiderme está completamente lisa. Por que essa epiderme está completamente lisa, sem nenhum sulco, nenhuma ruga? Justamente porque as fibras de colágeno e fibras de elastina estão em grandes quantidades e elas também estão promovendo a sustentação desse tecido. Na imagem abaixo, nota-se que através aqui de uma pele envelhecida, representada através da imagem à esquerda de vocês, é possível observar que nós temos sulcos, ou seja, ondulações nessa epiderme. E aí, quando a gente vai fazer uma análise ali na derme, o que a gente observa? Que o colágeno e a elastina estão em pouca quantidade, além de termos aí essas fibras totalmente rompidas, o que não conferiria aí uma sustentação para esse tecido, dando aspecto, portanto, de rugas, sulcos, entre outros. O tecido adiposo, por sua vez, é um tecido que muitas das pessoas não gostam, né, porque tendem a associar realmente à gordura, aos adipócitos, mas tem uma região do nosso corpo que todo mundo quer que o tecido adiposo, ele se mantenha, e essa região é a região da face. Então, na nossa face, é um dos únicos locais nos quais a gente não quer perder gordura. Porque se vocês observarem, da esquerda para a direita, é notório que com o passar do tempo, nós vamos perdendo aí gordura. Especificamente, na face, nós temos alguns compartimentos de gordura, chamado de coxins de gordura. Então, notem como que, quando a gente fala sobre estética, não é só passar uma vitamina C, algum produto antioxidante para poder prevenir o envelhecimento. A gente também lida com outros tecidos no corpo que vão se perdendo ao longo do tempo e contribuindo para esse aspecto de envelhecimento. Também, né, aí nesse passo de fora para dentro, nós temos os músculos faciais, e se a gente fala hoje de músculos da face, um dos primeiros procedimentos estéticos que vem na sua cabeça, eu tenho certeza que é o Botox. Então, é necessário que a gente também tenha conhecimento sobre a musculatura
da face, né? Nós temos diversos músculos na face, então aplicar a toxina botulínica não é só pegar uma agulha e falar, vou aplicar aqui e outra ali, a gente precisa entender sobre a estrutura, né? Sobre os padrões anatômicos que envolvem esta região da face. Aqui só para mostrar para vocês, do lado esquerdo sem botox e do lado direito com botox. Já lhe faço uma pergunta de qual lado você quer estar. Então, conforme nós podemos observar, no lado esquerdo nós temos uma movimentação contínua desses músculos, e do lado direito, com o Botox, nós não teríamos aí, é claro que depende, né, da diluição, dos pontos de aplicação, nós não teríamos os movimentos, né, da mímica facial. Mais um vídeo aqui para vocês. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire, mind and senses purify it, free from desire, mind and senses purify it, free from desire, mind and senses purify it. Bom, como vocês puderam observar nesse vídeo, nós temos então os músculos, né, da face realizando ali o movimento, e só para vocês terem uma noção, nós realizamos a aplicação da toxina botulínica nesses músculos, realmente podendo fazer a marcação, né, através dos movimentos que o paciente faz. Então, faz cara de assustado, faz cara de bravo, sorri, e aí a gente consegue fazer a aplicação, mostrando para vocês que os músculos faciais estão totalmente envolvidos com a aplicação da toxina botulínica. Esse meme é para dizer que depois que vocês estiverem já habituados com a realização e com o emprego da técnica, quando vocês forem conversar com as pessoas, vocês vão ficar exatamente nesse nível. A pessoa vai estar conversando com você e você vai ficar analisando todas as rugas, né, todas as rugas nela e pensando aonde você poderia aplicar Botox. Bom, eu falei aqui no início sobre o conceito de saúde. Mas se vocês notarem, eu não falei sobre a palavra oposta, que seria doença. E isso tem um sentido, porque na área de saúde estética avançada, nós da classe não médica, nós não lidamos com doenças, nós lidamos com disfunções estéticas. Então, essa é a primeira premissa para você que está buscando entrar na área de saúde estética avançada. Nós não tratamos doenças, nós tratamos disfunções estéticas. E o que seriam, então, as disfunções estéticas? Disfunções estéticas são alterações orgânicas de diversas e diferentes causas que podem estar presentes no corpo humano. Não são doenças. Por exemplo, você supostamente nunca viu ninguém dizer que, nossa, meu Deus, eu vou morrer porque eu tô com uma ruga aqui na testa. Nossa, meu pé de galinha, vou desfalecer. Se eu não tomar um medicamento, eu vou morrer aqui com essa ruga. Não, por quê? Porque a ruga, ela é um exemplo de uma disfunção estética. Nós também temos um exemplo que, por exemplo, quando uma pessoa acorda, né, ela vê ali que ela tá com uma acne, uma pústula no rosto. Ela não fala, meu Deus, eu vou morrer porque eu tô com essa acne. É claro que a gente vai ver mais adiante, a acne, ela é uma disfunção estética dependendo do grau, tá? Mas são exemplos aí de algumas disfunções estéticas que nós temos para que fique mais fácil de vocês associarem ao que seria, então, uma disfunção estética. Notoriamente, o acometimento dessa disfunção pode afetar as relações psicossociais, que é aquela tríade que nós já havíamos falado anteriormente. Quando eu falo de disfunções estéticas, nós temos três grandes regiões, tá, que se referem aí às disfunções estéticas. E também posso adicionar aqui uma quarta, que vem ganhando cada vez mais destaque, que seria a área de estética íntima.
Então, nós temos as disfunções estéticas faciais, à esquerda de vocês, disfunções estéticas corporais e também temos as capilares. Diante desse cenário, trago aqui agora para vocês alguns exemplos do que seriam essas disfunções estéticas. Então, um exemplo de disfunção estética, que é uma das maiores queixas que nós recebemos no consultório, é o melasma. Então, o melasma ele é caracterizado por apresentar manchas acastanhadas, né, de bordas de contornos irregulares, principalmente nas regiões da maçã do rosto, região da testa, região nasal e também na região acima do lábio superior. Your skin is made of two primary layers. The epidermis is the surface, and the dermis lies beneath it. Located near the base of the epidermis are specialized cells called melanocytes, which produce the pigment melanin. Melanin gives your skin its normal color, and it is transported into new skin cells where it serves a protective role by absorbing harmful rays of sunlight that would otherwise damage the cells. When melasma occurs, melanocytes in certain areas overproduce melanin. As accumulating melanin gradually becomes more visible, the characteristic patches occur. The excessive melanin typically exists near the base of the epidermis and appears as tan or brown blotches. However, the pigment may also be associated with cells near the top and mid-dermis, in which case blotches can appear from light brown to bluish black. Bom, esse vídeo mostra de forma bastante resumida como que é gerada a hiperpigmentação, né, aqui denominada no caso de melasma. Então, nós precisamos entender os processos fisiológicos que ocorrem para que seja gerado o melasma. Nós sabemos que o melasma não tem cura, mas ele tem tratamento. E quando eu entendo sobre em quais camadas eu teria a pigmentação, né, um pouco mais exacerbada, quando eu entendo aonde que está localizado, quais são as estruturas envolvidas, quais são as células, as enzimas envolvidas, tais como, por exemplo, a enzima tirosinase, fica mais fácil de eu compreender quais são as técnicas que a gente obtém mais resultado para esse tipo de disfunção estética. Além disso, um outro exemplo de disfunção estética são as olheiras. Então, muitos pacientes nos buscam também para poder tratar essa disfunção estética. A acne também é uma disfunção estética, mas dependendo do grau, tá? Então, dependendo do grau, a acne é uma disfunção estética. Se ela já estiver em um grau mais avançado, ela deixa de ser uma disfunção estética e passa a se tornar uma doença. Não é à toa que, em muitos casos, o paciente tem que procurar um dermatologista para entrar aí com uma intervenção, né, medicamentosa para poder tratar aquela acne. Mas dependendo do grau, a acne é uma disfunção estética também. Temos também os comedões abertos e fechados, que são conhecidos popularmente como cravos. Temos as cicatrizes de acne, rugas, e aí nós temos dois tipos de rugas, que são as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. Rugas dinâmicas são aquelas que estão presentes quando nós estamos em movimento. Então, enquanto eu converso aqui, pode ser que você esteja detectando, nossa, quando ela faz assim, formam-se várias rugas na região da testa, ou então nos pés de galinha, porque eu estou conversando. Ruga estática, como o próprio nome diz, é o tipo de ruga que quando eu estou parada, você já consegue ver. Então, tem pessoas, por exemplo, que sem fazer nenhum movimento facial, ela já tem um sulco nasogeniano aqui, conhecido popularmente como bigode chinês, muito profundo. E aí, a depender da característica dessa ruga, a gente entra com um procedimento estético ou outro para poder minimizar aí esses sintomas, esses sinais, na verdade, né, de disfunção estética. Aqui, à esquerda de vocês e à direita, temos aí exemplos de sulcos, né, do sulco nasogeniano, na verdade, alguns mais profundos, e sem sombra de dúvidas nenhuma, um dos procedimentos que nós mais realizamos hoje em dia para poder tratar essa disfunção estética é o uso do preenchimento com ácido hialurônico. E eu brinco muito com uma frase que eu gosto, que é, se vamos ter rugas, que sejam de tanto sorrir. Porque se você olhar no espelho, quando você sorri, você tende a formar esse tipo de ruga, e na lateral dos olhos também, conhecidos aí como pés de galinha. Então, quando a gente analisa do parâmetro de vista, no sentido de rugas que se formam, nós temos essas rugas da região, e também tem pessoas que formam muito uma ruga aqui, que a gente até brinca que é a ruga do bravo, né? Forma um sulco muito profundo aqui. E aí eu brinco, se for para você ter ruga, que seja de tanto sorrir, e não aí de ficar bravo com as pessoas.
Um outro tipo de disfunção estética que nós temos também é o envelhecimento, que pode ser dividido em intrínseco e extrínseco. O envelhecimento intrínseco, ele está relacionado ao envelhecimento que nós temos de forma natural, ou seja, queira você ou queira não, nós vamos envelhecer. Eu até brinco muito que o envelhecimento, ele não é opcional, mas como eu quero envelhecer, sim, é uma opção. Nós temos também o envelhecimento extrínseco, que está relacionado a fatores externos, tais como poluição, tabagismo, alcoolismo, são fatores que aceleram o processo de envelhecimento. Um claro exemplo de que ninguém gosta de lidar com essa clara realidade que é o envelhecimento foi uma vez na internet, não vai sair. Foi uma vez na internet que alguns famosos acabaram utilizando um aplicativo para poder simular como eles ficariam quando eles envelhecessem. E o que eles notaram é que ninguém gostou de se ver ali com alguns anos a mais. Então, isso nos mostra que as pessoas estão cada vez mais em busca de procedimentos estéticos que minimizem o envelhecimento. Porque quando elas simulam através de um aplicativo como elas ficarão quando estiverem com a idade mais avançada, elas não gostam nada do que vem. Não é à toa que botox e preenchimento são uma das técnicas mais procuradas em consultório. Nós também temos o envelhecimento de outras regiões, tá? Como o envelhecimento do pescoço e do colo. Também temos o envelhecimento das mãos. E tudo isso é um cenário que culmina para o seu paciente buscar por procedimentos no seu consultório. Então, talvez hoje, muitas pessoas que estão buscando entrar na área de saúde estética, elas tendem a pensar somente no rosto. E não é assim, porque às vezes a pessoa ela está com um rosto totalmente harmônico, mas o pescoço, a região do colo, a região das mãos, acaba por entregar a idade delas. E nós também temos procedimentos que visam aí reverter, tá, e minimizar esse processo de envelhecimento também. Aqui é uma imagem para mostrar para vocês que até quando nós estamos dormindo, principalmente quem dorme de lado, nós levamos aí a uma maior formação de rugas. Então, você pode observar que um dos seus lados do rosto, caso você opte em dormir somente por um lado, caso você já esteja aí há muitos anos dormindo só de um lado, você pode observar que em um dos lados do seu rosto, você tem mais rugas do que do outro. Uma outra disfunção estética que nós temos também é a flacidez. A flacidez pode ser caracterizada como sendo tissular e muscular. A flacidez tissular está relacionada à flacidez da pele e a flacidez muscular relacionada à flacidez, como o próprio nome diz, do músculo. Temos também uma disfunção estética conhecida popularmente como celulite, mas que na verdade tem o nome de fibroedema geloide, e isso porque ela envolve realmente características de edema, dependendo do grau na região local, também é uma disfunção estética. Temos também as estrias, que estão relacionadas ao rompimento das fibras elásticas, os microvasos, que dependendo de como é a característica desse microvaso, ele é uma disfunção estética, dependendo da profundidade, ele não é uma disfunção estética, ele é uma doença, por isso que em alguns casos que chegam para a gente até em consultório, a gente realmente não pode fazer nenhum procedimento, a gente tem que encaminhar para o médico, porque deixa de ser um escopo de disfunção estética e se torna doença, e aí não é mais com a nossa área. E, por que não dizer, de uma das áreas que está em mais crescente ascensão, que é a área de estética íntima. Então, notoriamente, as pessoas também têm buscado por procedimentos estéticos que visem aí a melhoria dessa região. Ok, Thalita, você apresentou aqui para a gente o cenário das disfunções estéticas, então nós conhecemos aí de uma forma mais geral quais são as disfunções estéticas que nós podemos encontrar. Mas como eu identifico como profissional, né? Como que eu posso identificar as disfunções estéticas? Através da avaliação clínica. Então, quando você se torna um profissional da área de estética avançada, você vai realizar uma avaliação clínica, né, através ali de uma consulta. E aí nós utilizamos nesse momento de consulta uma ficha de anamnese que é para rastrear os hábitos, entre várias outras questões desse paciente. Então, notem que eu mostrei para vocês o cenário onde a gente conhece quais são essas disfunções estéticas, mas antes de identificar qual é a disfunção estética, eu preciso fazer uma consulta com esse paciente. Então, o primeiro passo antes de eu aplicar um botox, um preenchimento, é realmente realizar uma consulta. E aí, é claro que nesse momento da consulta, nós vamos utilizar, né, alguns parâmetros como ficha de anamnese e também
alguns outros parâmetros como recursos que nós utilizamos para potencializar essa avaliação. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de alguns recursos que nós utilizamos para potencializar essa avaliação, no caso aqui uma avaliação facial, tá? Então, nós temos o exemplo do SkinUp, que é um analisador de pele, no qual nós avaliamos o teor, a porcentagem de água e de óleo nessa pele, e quando a gente está em desequilíbrio, a gente entra com protocolos, tá? Para poder equilibrar esses teores de água e de óleo nessa pele. Temos também a luz de Wood, que é muito utilizada para a gente poder avaliar as manchas na pele, oleosidade, entre várias outras características, no caso da face. Então, aqui eu trouxe para vocês só alguns exemplos de alguns recursos que nós utilizamos para poder avaliar o nosso paciente com mais precisão. Lembrando, é claro que sempre que o paciente nos procura para realizar algum procedimento estético, nós lidamos ali com uma expectativa versus a realidade do que a gente encontra. E aí nós vamos avaliar todas as possíveis disfunções estéticas que esse paciente tem, baseado na queixa do mesmo. E eu gosto muito de dizer essa frase, que quem não sabe avaliar, não sabe tratar. Por isso que eu digo que estética não é só passar creme no rosto. Não é só pensar que existe uma técnica perfeita para aquela disfunção estética que meu paciente tem. Eu preciso saber avaliar e indicar. Porque se o seu paciente, ele toma, por exemplo, um anticoagulante, será que eu posso utilizar um ácido tranexâmico? Então, a gente começa a associar. Por isso que estética não é receita de bolo. E se você não fizer uma boa consulta, se você não fizer uma boa avaliação, às vezes aquele procedimento estético que é perfeito, que você pensa, nossa, ele tem essa disfunção estética, vou entrar com esse procedimento estético, vai acabar gerando ali alguma intercorrência. Então, será que um paciente que ele tem uma gordura localizada e ele quer fazer uma criolipólise, será que se ele tiver uma esteatose hepática, eu posso fazer esse procedimento estético? Então, por isso que as áreas, né, da saúde estética, elas se correlacionam com várias outras para que a gente possa realmente ter resultados eficazes e nos livrarmos aí de possíveis complicações. Aqui só para mostrar para vocês, uma análise através da luz de Wood, de forma bem simplória aqui para vocês. A luz de Wood, ela caracteriza-se por evidenciar manchas na pele, oleosidade, o que, como vocês podem observar do lado esquerdo da imagem nesse slide, a gente não consegue ver. Então, com a luz de Wood, eu consigo potencializar e evidenciar algumas manchas, hiperpigmentações de forma geral, tá? Oleosidade, entre vários outros aspectos. E aí eu consigo entrar com protocolos estéticos mais eficazes e prevenir que essa mancha, por exemplo, vá, né, para a superfície da pele. Nós também temos o Skin Analyzer, que como que eu posso dizer? Seria um recurso um pouco mais avançado aí para a gente poder utilizar e avaliar de forma melhor o nosso paciente. Thalita, mas após identificar as disfunções estéticas do meu paciente, já identifiquei todas as disfunções estéticas desse paciente. Já avaliei, identifiquei, o que eu faço? Aí sim, a gente faz o que vocês talvez sejam mais ansiosos para fazer, né? Que é colocar a mão na massa. Aí, depois de avaliar esse paciente, a gente realiza o procedimento estético. Porque no momento da consulta, no momento da avaliação, é onde a gente define qual procedimento estético nós vamos realizar. E só então, na sequência, nós realizamos aí os procedimentos estéticos. Nós temos vários procedimentos estéticos dentro da área de saúde estética avançada, que vão desde os mais básicos até os mais minimamente invasivos. Então, nós temos limpeza de pele, peeling químico. E aí, no caso do peeling químico, o peeling químico ele pode ser dividido em peeling químico superficial, médio e profundo. Nós também temos restrições quanto à classe, né, médica sobre quais desses peelings, né, com quais ácidos a gente poderia trabalhar, porque cada um vai envolver uma camada, né, especificamente, uma camada a nível de profundidade da pele, então não é só passar um ácido no rosto. Então,
só para mostrar para vocês através desse vídeo que por mais que as pessoas pensem, nossa, eu só vou passar um ácido no rosto ali, fazer um peeling, não é bem assim, a gente precisa entender também sobre quais são as camadas da pele. E o tempo todo eu tenho tentado mostrar para vocês que a estética ela não é tão simples como parece. A gente precisa ter conhecimento de anatomia, de fisiologia, pensar realmente além dos protocolos para a gente conseguir ter bons resultados. Nós também podemos realizar, né, através de alguns equipamentos, peeling de diamante. Nós também realizamos o microagulhamento, conhecido como terapia de indução percutânea de colágeno. Aqui só para mostrar para vocês a técnica de microagulhamento, sendo realizada de diferentes formas. De um lado, o derma roller e do outro lado, a derma pen. Mostrando para vocês novamente aí um cenário, né, com a mesma técnica empregada, só que utilizando aí diferentes recursos. Nós também temos o recurso de LED terapia, e nós também temos algumas ressalvas com relação a algumas cores de LED, porque quando a gente fala de LED terapia, nós temos o LED azul, LED vermelho, LED verde, LED âmbar, e cada um deles tem uma função específica para atuar na nossa pele. No caso do LED azul, só trazendo aqui a título de curiosidade uma informação para vocês, é que recentes pesquisas têm demonstrado que talvez o LED azul seria um vilão, porque de forma bem sucinta para vocês, o LED azul já é conhecido como sendo bactericida, fungicida e utilizado em muitos protocolos pós-limpeza de pele. Todavia, o que os estudos recentes demonstraram é que o LED azul seria capaz de matar o fibroblasto. E se vocês se lembrarem, lá atrás eu falei que o fibroblasto ele é uma das principais células relacionadas ao rejuvenescimento. Então, acaba que muitos pacientes não estavam tendo bons resultados, aqueles pacientes que estavam buscando por um rejuvenescimento, não estavam tendo bons resultados, e aí, depois de muito investigar, acabaram concluindo, através de pesquisas, que o LED azul ele era tóxico, né, e acabava matando os fibroblastos. Foram feitos aí diversos estudos, só a título de curiosidade para vocês, e isso serve para nos mostrar aqui. Talvez hoje a gente está trabalhando com uma técnica, mas daqui a algum tempo pode ser que essa técnica ela já não seja mais tão viável do ponto de vista científico. Então, estética, literalmente, torna a repetir, não é receita de bolo. Às vezes a gente está trabalhando com um procedimento estético e talvez a gente tenha que mudar aí algum parâmetro porque sai um novo estudo. E a gente tem que estar sempre atento à literatura científica para acabar não gerando prejuízos para o nosso paciente. Nós também lidamos com procedimentos minimamente invasivos e, notoriamente, com relação a essa temática desse tipo de procedimento, é necessário que você consulte o seu conselho de classe, porque nós temos diferentes resoluções, diferentes legislações para cada área. E com relação à legislação, é sempre importante você verificar junto ao seu conselho qual é a legislação vigente naquele momento. Com relação aos procedimentos minimamente invasivos, nós temos a aplicação de toxina botulínica, o preenchimento, fios de sustentação, e eu mostro agora para vocês um vídeo de como é realizado, né, de forma 3D aí, os fios de sustentação.
Temos também os bioestimuladores de colágeno, inclusive sendo empregados até mesmo em outras regiões que o pessoal foge muito, às vezes, na verdade, fica muito focado na questão da face, mas nós temos também o emprego de bioestimuladores de colágeno na região do glúteo. Intradermoterapia, criolipólise, depilação a laser e luz intensa pulsada, temos diferença entre essas duas. E é claro que a gente também lida com os cosméticos, né, de uma forma geral. Conforme eu disse aqui no início da aula, a estética, ela não caminha sozinha, só no sentido ali do consultório. Então, a gente potencializa os resultados dos nossos pacientes com um home care adequado. Por isso que toda vez que o paciente ele vai fazer um procedimento estético, notoriamente a gente recomenda, né, a gente prescreve ali alguns cosméticos para que a gente possa ter esse resultado potencializado. Então, por exemplo, protetor solar, um sabonete específico para o tipo de pele dele. E é muito interessante porque a gente consegue associar a técnica, né, o procedimento estético, e potencializar esses resultados com os cosméticos específicos de acordo para o tipo e com a necessidade de pele do nosso paciente. Aqui, para a gente finalizar, só para mostrar que quando a gente compara o homem e a mulher, notoriamente, a mulher ela tem uma série de produtos cosméticos para o cabelo, para o rosto, para o corpo, esfoliante também para a região íntima. E no caso do homem, o homem acaba por utilizar somente um cosmético para todas as regiões do corpo. Para o cabelo, para o corpo, para o rosto, para a parte íntima, para fazer a barba, dar banho no cachorro e utiliza o mesmo cosmético para lavar a louça. A gente sabe que esse é um cenário que tem mudado, porque cada vez mais nós temos recebido em clínicas de estética pacientes homens, tá? Então, é uma área que tem crescido bastante também. E eu costumo brincar, que eu espero, né, que eu te encontre em um desses módulos da pós-graduação de saúde estética avançada, mas eu costumo brincar que todo aluno, quando ele entra no primeiro módulo de saúde estética avançada da pós-graduação, talvez ele tenha ali só um cosmético, que é o que ele toma banho. Né? Então, ele usa o mesmo sabonete para lavar o rosto, para lavar o cabelo, qualquer paciente, pode ser até homem ou mulher, qualquer aluno, na verdade. Mas até você terminar a pós-graduação, eu garanto que sua penteadeira vai estar repleta de cosméticos, porque você vai se imergir nesse mundo fantástico que é a saúde estética avançada. Eu finalizo com uma frase que eu gosto muito, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente uma alma humana. Vocês verão, né, você verá, na verdade, que a saúde estética ela vai totalmente além de procedimento estético. Nós lidamos realmente com vidas. E a partir do momento que você enxergar somente cifrão no olho do teu paciente, você não vai conseguir uma ascensão na sua carreira como profissional esteta. Mas se você entender que ele é realmente uma vida, que você vai mudar a vida dessa pessoa de alguma forma ou de outra, você vai entender o quanto a sua profissão é benéfica. Vocês não fazem ideia do que é você finalizar um procedimento estético, o paciente sentar na maca, se olhar no espelho e chorar, porque há muito tempo ele não via o rosto dele daquela forma, ou até mesmo, né, no caso de disfunção estética corporal, há muito tempo ele não tinha aquele resultado que ele tanto buscava. Então, está nas nossas mãos o poder aí de transformar vidas. Por hoje é só, eu espero te encontrar, conforme eu disse anteriormente, em um módulo da pós-graduação. Muito obrigada e até a próxima. Desejo sucesso e espero te ver aí na área de saúde estética avançada.